seu imediato arquivamento. Consideração do relator. O recurso administrativo encontra-se dentro do prazo recursal, conforme o artigo 8º do Decreto Municipal 19.575, de 2017, que prevê 20 dias corridos para a apresentação do recurso. A recorrente inicia sua defesa alegando inadequação procedimental e potencial violação do princípio basilares do processo administrativo, tendo em vista que os autos de infração foram tratados como em um único processo administrativo. Entretanto, a unificação de processos de mesma natureza, referentes ao mesmo objeto, atende ao princípio da eficiência, da economicidade, da primazia do interesse público, sem ferir princípios da publicidade, da ampla defesa do contraditório, visto que a unificação dos processos não apenas facilita a análise dos técnicos, que podem apreciar o conjunto dos fatos, como permite ao autuado ter acesso à totalidade das instruções, sem a necessidade de abertura de diversos processos de peticionamento que só serviriam para criar morosidade procedimentais. A autuada alega ainda não ter tido conhecimento da decisão de julgamento do auto-infração 46/2022, prejudicando seu direito à ampla defesa. Porém, o Decreto Municipal 18.705/2015, em seu artigo 159, diz que as notificações serão realizadas por meio da publicação em Diário Oficial do município, como de fato foi publicada a decisão de julgamento, podendo a administração realizar notificação de modo pessoal. A notificação do auto-infração e imposição de penalidade de multa número 46/2022 foi feita via carta registrada com aviso de recebimento e a requerente apresentou sua defesa através do protocolo PMC 2022-00061938-65, o qual foi analisado por esta junta, restando demonstrado não ter havido prejuízo aos princípios de ampla defesa e do contraditório. Todas as notificações foram devidamente publicadas no Diário Oficial do município, nos termos da legislação vigente, e caberia interessado, ciente do processo, acompanhar os resultados do recurso administrativo. Então, a recorrente passa a tratar individualmente das particularidades de cada auto-infração contido nesse processo, iniciando pelo 46/2022, que já foi tratado em parecer próprio, teve recurso indeferido e o prazo de recurso encerrado e, portanto, não será tratado nesse parecer. Quanto ao auto de infração 30/2025, a recorrente ataca o entendimento da fiscalização quanto à aplicação de agravante referente à queimada ter ocorrido em período de seca, alegando não ter havido comprovação de conduta comissiva por parte da autuada. Entretanto, entende-se que a omissão é conduta omissiva e a autuada foi omissa ao não fazer a manutenção ativa de medidas preventivas para evitar o início de propagação de queimada, não havendo aceros ou boas condições de manutenção das divisas, no que diz respeito à capina e limpeza, conforme fica claro no relatório de vistoria apresentado pela fiscalização ambiental. A recorrente ainda solicita que seja reconhecido o atenuante previsto no artigo 8º, inciso 4º da Lei Complementar 3/2021, pois alega ter colaborado com a fiscalização, não apresentando resistência. Entretanto, ao analisar os autos, não fica demonstrado em momento algum que a autuada tenha agido ativamente para auxiliar a resolução e o prosseguimento dos autos, ou sequer que tenha agido ativamente para impedir ou mitigar danos decorrentes das queimadas em sua propriedade, não havendo elementos para considerar tal atenuante. Ainda solicita o reconhecimento da nulidade do auto-infração 30/2025 em decorrência da falta da notificação regular. Porém, como já exposto nesse parecer, o Decreto Municipal 18.705/2015, em seu artigo 159, prevê que a notificação se dará por meio da publicação no Diário Oficial, como foi feito. Além disso, o fato de tratar todos os autos de infração referentes à queimada ocorridos nesse imóvel permitiu que o autuário tivesse acesso à ampla defesa e ao contraditório no que se refere à auto-infração em comum. Quanto à auto-infração de imposição de penalidade de multa número 31/2025, a recorrente mantém a alegação de que não resta demonstrar nexo causal entre sua conduta e a queimada em questão. Porém, os relatórios de vistoria lavrados pela CFA demonstram não atendimento por parte da autuária de medidas preventivas ou mitigatórias para a ocorrência de queimada. Outro fato que demonstra claramente a omissão da autuária quanto à adoção das medidas mitigatórias é a recorrência de eventos de queimadas na área, com incêndios de grande extensão ocorrendo periodicamente no local.
Finalmente, a requerente questiona a dosimetria das penalidades impostas, alegando arbitrariedade e ilegalidade nos atos. Porém, as dosimetrias foram justificadas no documento SEI 5925.048, 14592.178 e 14592, digitado errado, com base nos elementos apresentados nas vistorias feitas tanto pela Defesa Civil quanto pela própria CFA. A recorrente não apresenta novos elementos para que justifique uma revisão dos autos de infração no encomenda. Conclusão. Em vista do exposto, se assim também for da opinião da maioria dos demais membros da JERS, sugiro o indeferimento do recurso. Obrigada, Alexandre, aí pela sua relatoria. Algum membro da JAR gostaria de fazer uso da palavra? André, eu queria perguntar uma coisa, porque geralmente nesses processos de queimada, principalmente nos de queimada, que tem uma multa sobre a outra, né, essa reincidência, eu sempre analiso o último auto de infração. Eu só queria perguntar qual foi a data do 30 de 2025 e do 31 de 2025. Só um minuto. Eu acho que eles foram na mesma data. Ah, então valia para os dois. Não, era essa a minha pergunta. São queimadas ocorridas com 3 anos de diferença, mas por causa do processo da queimada anterior, eles acabaram saindo juntos. Não, entendi. Ok, então era só isso que eu queria perguntar. Algum outro membro da JAR gostaria de fazer uso da palavra? Eu vi que nosso presidente ligou a câmera do CONDEMA. Gostaria de fazer uso da palavra, Tiago? Sim, eu queria entender, desculpa a minha ignorância, o porquê que junta todos os autos no mesmo, como a reclamante fala, né? Desculpa, eu não sei, existe alguma legislação, alguma coisa que permita responder, isso não torna, não dificulta em tese aqui a defesa deles, considerando isso, né? Porque ela está recorrendo de todas as multas em um único processo, né? Então, é só isso. Daí eu queria entender qual que é o procedimento, se isso é normal, isso colocar tudo junto, ou se o que ela está apontando ali de separar é viável, talvez, né? Não sei. E entender isso, eu queria entender isso também, né? Para também não incorrer aqui de cercear, né, o direito dela de se defender em cada auto de infração, né? Alexandre, quer responder ou eu posso responder? Porque tem a ver com a prática da JAR. Se você quiser responder... Aí depois você me complementa, pode ser? Pode ser. Bom, presidente, é o seguinte, normalmente a JAR, ela delineia o julgamento conforme o recurso. Às vezes tem um autuado que recebe várias multas por determinadas situações. Por exemplo, movimentou terra, suprimiu vegetação, interviu em APP, construiu sem licenciamento uma obra acima de 2.500 metros quadrados, fez uma infraestrutura também sem licenciamento. Tem várias tipologias. Eu estou falando muito do licenciamento, que é a área que eu conheço mais. Então, pode ter várias infrações no mesmo lugar e concomitante, muitas vezes, para determinadas tipologias, né? Então, são várias infrações. O recorrente, ele tem 3 alternativas. Ele aceita, paga a multa, e depois, se tiver, inclusive, dano ambiental, dependendo da magnitude do dano ambiental, sai da junta administrativa de recurso e vai para a junta de valoração ambiental para lavrar um termo de ajustamento de conduta depois da sua reparação ambiental. Então, essa é a alternativa número 1.
A alternativa número 2, ele concorda parcialmente. Ele fala assim, a multa da intervenção em APP, por exemplo, eu acho que ok, eu fiz mesmo, eu não vou recorrer sobre ela. Eu vou recorrer sobre a edificação, que eu acho que está errada, a minha edificação é menor, e ele pode, então, recorrer por um auto de infração só. Aí, indefere, conforme o julgamento, e, dependendo do assunto, uma parte vai para a Java também, a depender do desenrolar. E o terceiro é ele recorrer contra todos os autos de infrações que foram emitidos contra ele. Né? E quando ele recorre, nós da JAR temos que apreciar o recurso dele, nem a mais nem a menos. Então, se ele recorreu contra 3 autos de infração, a gente vai ter que analisar os 3 ao mesmo tempo. Se ele recorreu contra um, nós vamos analisar contra um também. Então, eu não sei, desculpa me estender demais, presidente, mas eu quis, até porque é uma questão genérica da JAR, que é recorrente, então é mais ou menos nessa linha, né? Alexandre, você quer complementar? E a legislação tem previsão legal também de quando as infrações se tratam do mesmo assunto, do mesmo local, elas podem ser tratadas no mesmo processo administrativo. Cada uma tem que ter o seu próprio auto de infração. Você não pode fazer um auto de infração genérico referente a todos os tipos. Mas o processo administrativo de que trata essas infrações pode ser o mesmo. Até para facilitar para o serviço, para ter mais agilidade no serviço público e na recorrência do interessado, tratar um processo só, em vez de ter que ficar peticionando um processo por vez, todos referentes à mesma área, todos referentes ao mesmo proprietário, muitas vezes o mesmo assunto, o mesmo fato gerador. Entendeu? Presidente, quer fazer mais alguma questão? Não, eu agradeço a paciência de vocês aí, eu estou bem contemplado. Obrigado pela resposta. Nós que agradecemos aí o questionamento. Mais algum membro da JAR gostaria de fazer algum questionamento? Não? Bom, então vamos passar à votação. Alexandre, então, votou pelo indeferimento. Denise, como vota? Voto pelo indeferimento também. Obrigada, Denise. Lívia, como vota? Voto com o relator, André. Obrigada, Lívia. Fernando, como vota? Fernando. Fernando, se você tiver com dificuldade, como o Fernando fica lá no Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, às vezes a internet ela é meio falha lá. Mas aí... Fernando, conseguiu? Como vota? Oi, voltei, desculpa. Voto com o relator. Muito obrigada. Então, por unanimidade, o processo aí em nome da Petros, Empreendimento e Planejamento Imobiliário, SP Limitada, foi julgado por unanimidade pelo indeferimento. Doutora Luísa, eu não sei se a senhora teve a oportunidade de ouvir as explicações anteriores, mas faço questão aí de repetir para a senhora. A senhora tem direito ao 2º grau recursal, a contar de 20 dias da publicação do Diário Oficial ou envie e-mail para o senhor secretário da Seclimas, caso aí discorde desse julgamento da JAR, que é em primeira instância. Então, nós aqui da Secretaria, nós temos duplo grau recursal, então fique à vontade para recorrer dessa questão aí colocada, dessa deliberação. E ficamos à disposição aí, caso a senhora tenha dúvida a respeito do julgamento do processo também. Bom, pessoal, nós já julgamos 3 processos, faltam mais 2 processos, um em nome da MRV, outro em nome da Cataguar.
se vocês concordarem, a gente pode começar pelo processo da Cataguaia e a Denise, né? É a relatora, Denise. Eu vou te tornar a administradora, a apresentadora, e aí fique à vontade para fazer uso da tela. André, eu não vou conseguir usar a tela. Eu precisei desligar o Note, infelizmente ficou sem bateria, e eu não estou com o adaptador do cabo. Então, não tem problema, Denise. Ou ler o parecer, ou se sentir à vontade também, resume o parecer. Alguns relatores, eles gostam de ler o parecer na íntegra. Outros relatores resumem, comentam, porque todo mundo já tem ciência do relator. Fique à vontade aí, da maneira que desejar, e fazer a sua relatoria, inclusive ler o parecer. Tá. Então, assim, como eu estou, na verdade, representando o Pedro, né, o Pedro, que é o relator, foi ele que fez o parecer, ele não pode estar presente, né, não pôde estar presente na reunião, porque ele tinha uma fiscalização em conjunto com outras secretarias, sendo eu a terceira suplente, então ele pediu para que eu lesse o parecer que ele já deixou pronto, tá? Então, eu vou passar a leitura. Então, parecer opinativo número 22 de 2025, né, da Junta Administrativa Recursal. Introdução. Este parecer opinativo foi elaborado em atenção ao despacho número 159.11.460, no intuito de analisar o recurso número 142.00679, apresentado por Cataguá Construtora e Incorporadora Limitada. O recurso impugna o auto de infração e imposição de penalidade multa, ou a IPM número 15 de 2025, documento 139.24243, lavrado em 25/2 de 2025, que sanciona a infração de iniciar a implantação de empreendimento sem possuir as devidas licenças ambientais. Histórico. Segue síntese dos principais eventos deste processo. Em 15/5 de 2023, foi emitido o parecer técnico ambiental número 057 de 2023, indicando a viabilidade ambiental de empreendimento multifamiliar horizontal, que seria implantado na Avenida Almeida Garré, número 990, documento 139.23.141. Em 25/5 de 2023, a requerente obteve licença prévia para o referido empreendimento, documento 139.23.160, com as exigências técnicas que deveria satisfazer para a obtenção da licença ambiental de instalação. Em 20/2 de 2025, a fiscalização da Secretaria Municipal de Urbanismo verificou o início das obras de movimentação de terra do empreendimento, remetendo o caso a Seclimas para ciência e providências, como consta no processo PMC 2025-00028272-40. Em 24/2 de 2025, a fiscalização ambiental confirmou o início da implantação do empreendimento, a despeito da inexistência de LI, documento 139.23.533. Em 25/2 de 2025, foi lavrado o AIPM, ora discutido, para sancionar o início das obras, sem LI, documento 139.24.243. Em 26/2 de 2025, o AIPM, né, auto de infração, de imposição de penalidade multa, né, para quem não sabe, ora discutido para sancionar o início das obras sem LI. 139.24.249, acho que estou me repetindo aqui. Em 26/2 de 2025, o AIPM foi publicado na imprensa oficial no documento 139.57.826. Em 5/3 de 2025, a requerente recebeu cópia do auto pelos Correios, documento 142.76879. Em 24/3 de 2025, a requerente apresentou o recurso ora debatido, documento 142.00679.
Em 22/8/2025, o caso foi distribuído à relatoria para elaboração do presente parecer, documento 159.11.460. Do auto de infração e imposição de penalidade, número 15 de 2025, descrição da infração. Abre aspas, iniciar a implantação de empreendimentos sem possuir as devidas licenças ambientais emitidas pela Secretaria Municipal do Clima, Meio Ambiente e de Sustentabilidade em imóvel situado na Avenida Almeida Garret, número 990, bairro Taquaral, município de Campinas, CEP 3087291, código cartográfico número 3263.63.77.0073. Enquadramento. Artigo 4 da Lei Municipal número 49 de 2003. Artigo 4. A Secretaria do Verde e do Desenvolvimento Sustentável procederá à análise e concessão das licenças ambientais somente para aqueles empreendimentos e ou atividades de impacto local ou daqueles cuja competência não seja de outras esferas de governo em caráter suplementar ou convênio, acordos de cooperação técnica e outros instrumentos similares com órgãos e entidades do poder público, nos termos da legislação vigente para as seguintes obras, atividades e empreendimentos. Inciso 1º, edificações com mais de 2.500 metros quadrados de área construída ou 750 metros quadrados de área construída nas áreas de proteção ambiental localizadas no município de Campinas. Artigo 66 do Decreto Federal número 6.514 de 2008. Artigo 66. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos ambientais considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes. Multa de R$ 500 a R$ 10 milhões. Quarto, análise da defesa. Da admissibilidade do recurso. Verifica-se que a legitimidade do peticionante, Daniel Escobar de Carvalho, sócio administrador da requerente, conforme o contrato social número 142.00684. No que diz respeito à tempestividade, a defesa foi interposta em 24/3/2025, dentro do prazo de 20 dias corridos, contados a partir de 5/3/2025, data do recebimento do auto, em conformidade do artigo 8º do Decreto Municipal número 19.575 de 2017. Artigo 8º. Dos atos administrativos praticados pela Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, será recurso em primeira instância à Junta Administrativa de Recursos, a JAR, no prazo de 20 dias corridos. O recurso, portanto, é tempestivo. Alegações da defesa. A defesa baseia-se no fato de que, à época da infração, não tinha qualquer vínculo com a obra sancionada, tendo se desvinculado do empreendimento em 21/5/2024, ocasião em que formalizou distrato com a proprietária da área, a Orange Negócios Imobiliários Limitada. Afirma que, após obter a LP, verificou as exigências técnicas e entendeu pela inviabilidade econômica da obra, devolvendo à proprietária a posse do imóvel. Destacamos alguns trechos das alegações. Inicialmente, cumpre esclarecer que a empresa Cataguá jamais foi proprietária do imóvel objeto da autuação, conforme pode-se denotar da matrícula de referido bem anexo a esta manifestação. O terreno pertence a Horas de Negócios Imobiliários, com quem a empresa firmou contrato de promessa de compra e venda em 14 de julho de 2022, visando a implantação de um empreendimento imobiliário. Ocorre que em 21 de maio de 2024, as partes formalizaram um distrato, anexo, no caso, né, no processo.
encerrando qualquer vínculo da construtora Cataguá com o imóvel. Na ocasião, os projetos desenvolvidos foram cedidos à proprietária, que ficou responsável por alterar a titularidade e a responsabilidade técnica do empreendimento junto aos órgãos municipais. Assim, incabível que a empresa Cataguá seja autuada por somente possuir processo administrativo caminhando em seu nome junto à municipalidade, vez que a alteração de titularidade deveria ser feita pela proprietária do imóvel quando os direitos foram cedidos em distrato. Pedidos da defesa. Pede que haja o arquivamento do auto de infração de multa imposta em razão da ilegitimidade passiva da construtora Cataguá e o reconhecimento da necessidade de atualização da titularidade dos processos administrativos relacionados ao empreendimento, com a consequente retirada do nome da Cataguá Construtora e Incorporadora Limitada como parte interessada. Considerações do relator. A alegação de que a requerente efetivamente se desvinculou da obra sancionada antes da verificação de seu início e da lavratura do auto, ora debatido, convence. O distrato apresentado no documento 142.00684 atesta a desistência de prosseguir ao empreendimento. Além disso, houve pedido de licença ambiental de instalação protocolada em 30/3/2025 através do LAU 20.25.000372 em nome de Parkview Residence Empreendimento Imobiliário SPE Limitada. A solicitação da licença, inclusive, menciona como solicitação original o número LAU 20.23.000372, que diz respeito à LP obtida pela recorrente, indicando a continuidade do procedimento ambiental, agora sob responsabilidade do novo empreendedor. A licença foi solicitada após a lavratura do auto de infração e ainda não foi expedida, mas o requerimento, em nome de outra empresa, corrobora a desvinculação da recorrente do empreendimento em questão. Assim, parece-nos que não há razão para crer que a obra tenha sido iniciada pela recorrente e, portanto, a penalidade contra ela aplicada não deve subsistir. Como a infração ambiental efetivamente ocorreu, parece-nos também que o processo administrativo deve ser direcionado contra quem efetivamente está implantando o empreendimento sem autorização ambiental. Conclusão. Considerando o exposto, sugiro à Junta o deferimento do recurso com o consequente cancelamento do auto número 15.2025. A infração ambiental, contudo, ocorreu e precisa ser sancionada, de modo que sugiro também o retorno dos autos à Coordenadoria de Fiscalização Ambiental para relavratura da penalidade em nome da solicitante da LI Parkview Residência e Empreendimento Imobiliário SPE Limitado. Pedro Camargo Barbosa. Está aí. Obrigada, Denise. Sim. Então, o voto da Coordenadoria de Fiscalização Ambiental é pelo deferimento, correto? Isso, pelo deferimento e o retorno, então, o retorno do processo aí para fiscalização, para que seja aplicada aí a imposição de auto de infração à nova empresa, que é a Parkview Residência e Empreendimentos Imobiliários. Ok. Bom, eu já vou então já te pedir com o seu voto desde... perdão, algum membro da JAR gostaria de fazer uso da palavra? Não? Então, eu já vou pedir o seu voto, Denise. Eu voto com o Pedro. Obrigada. Lívia, como vota? Voto com o relator também. Obrigada, Lívia. Alexandre, como vota?
Voto com o relator. Fernando, como vota? Voto com o relator. Então, por unanimidade, o recurso foi deferido. Agora nós temos um último processo, né, a ser relatada. A relatoria é da Lívia, não tem interessados externos, é em nome da MRV Prime 3 Incorporações Limitada. Lívia, eu já te tornei apresentadora, você já viu, inclusive, foi super rápida. Já te passo a palavra aí para a relatoria. Obrigada. Só vou pedir uma gentileza, Lívia, aumentar um pouquinho para o pessoal poder ler, que está bem pequenininha a letra. Ah, tá. Vou deixar. Obrigada. Está ótimo. Parecer técnico opinativo número 21 de 2025. O objeto desse parecer é a análise do recurso administrativo apresentado para o auto de infração de imposição de penalidade de multa número 80 de 2024, interposto pela autuada MRV Prime 3 Incorporações, referente à autuação por realização de queimada em vegetação em terreno localizado na Gleba 60, Rua Professor César Frazanato, no distrito do Campo Grande. Sequência dos principais eventos. Em 6 de maio de 2022, a CFA abriu este processo para tratar de ocorrências da Defesa Civil através do Sistema 156, encaminhadas em 16 de maio de 2022, juntamente com relatórios fotográficos sobre queimadas de vegetação rasteira, em torno de 28 mil metros quadrados de área e 69 mil metros quadrados. Em 23 de abril de 2021, foi informado que o dado do Código Cartográfico verificou se tratar do imóvel de área pertencente à MRV. Em 9 de 1 de 2023, foi constatado pelos dados cadastrais nas plataformas DIDC, sistemas de informações municipais, nas camadas do Banco de Área Verde, parques lineares, áreas de preservação permanente e hidrografia da SPDS, a incidência de elementos ambientais sobre o imóvel, justificando a autuação da Coordenadoria da Fiscalização Ambiental. Em 22 de junho de 2023, foi emitido despacho com a justificativa do auto de infração pela coordenadora do CFA. Em 13 de setembro de 2024, o setor de fiscalização expediu o auto de infração e imposição de penalidade de multa número 80 de 2024, prevendo a multa de 10.801,35 FIC ao infrator pela queimada de vegetação. Em 16 de nove de 2024, foi encaminhado o despacho solicitando publicação no DOM com as informações do autuado sobre o auto, em qual consta o valor da multa e informando que o infrator teria prazo de 20 dias corridos para apresentar o recurso, constatados a partir do recebimento de notificação ou de sua publicação no DOM. A referida publicação deu-se em 2 de 10 de 2024, em 6 de 10 de 2024 o AR foi recebido pela autuada e em 8 de 10 de 2024 o requerente apresentou recurso contra a autuação. Desse modo, segue abaixo a análise do mesmo e as considerações da relatora a respeito do caso. Auto de infração e imposição de penalidade de multa número 80 de 2024, descrição da infração queimada em imóvel situado na Gleba 60, na Rua Professor César Frazanato, no distrito de Campo Grande. O enquadramento, o autuado foi enquadrado conforme o artigo 61 do decreto 6.514 de 2001. Tempestividade, em relação à tempestividade do recurso, a publicação no DOM se deu no dia 2 de 10 de 2024 e o aviso de recebimento foi recebido no dia 6 de 10. E tal recurso foi apresentado no dia 8 de 10 de 2024, estando tempestivo